Microbiota intestinal é um conjunto de micro-organismos que vivem no nosso intestino. Deve haver um equilíbrio entre estes micro-organismos, entre estas bactérias. Caso contrário, se elas não estiverem em harmonia, se não houver uma quantidade maior das boas bactérias e uma quantidade menor das bactérias ditas ruins, este desequilíbrio, que é chamado de disbiose, vai te gerar uma série de problemas à saúde. Vai te gerar cansaço, pode te gerar enxaqueca crônica, pode gerar um leaky gut, é tecnicamente chamado de hiperpermeabilidade intestinal. A hiperpermeabilidade intestinal é quando o nosso intestino, por inflamações diversas, por disbiose de longos prazos, leaky gut, a hiperpermeabilidade intestinal, ocorre quando é uma dificuldade que o nosso intestino tem de separar aquilo que deve entrar para a nossa corrente sanguínea daquilo que não deve entrar para a nossa corrente sanguínea. E quando a pessoa está em disbiose, ou seja, com um desequilíbrio entre estes micro-organismos que compõem a microbiota intestinal, em desequilíbrio por muito tempo, a pessoa pode apresentar sim a hiperpermeabilidade intestinal. E neste caso, a pessoa não vai ter a absorção apenas dos nutrientes, mas também de várias toxinas, de várias moléculas grandes que não deveriam ser absorvidas e entrar no nosso corpo, no nosso organismo. Então, esta pessoa vai apresentar uma série de disfunções, vai avançar para uma inflamação que deixa de ser intestinal e passa a ser uma inflamação sistêmica, ou seja, uma inflamação que acomete todo o corpo. Vocês já sabem aqui, eu já falei em lives anteriores que uma inflamação sistêmica é uma inflamação crônica e geralmente é silenciosa. Então, gente, muitas vezes a pessoa está inflamada e não sabe, justamente pelo fato da inflamação crônica, sistêmica, ser subclínica, ser silenciosa. Então, ela te inflama por dentro, os teus vasos sanguíneos começam a sofrer, começam a inflamar, começam a criar lesões diversas. As tuas células começam a ficar também mais oxidadas. Só que você não percebe. Você não percebe. Por quê? Porque a inflamação sistêmica e crônica costuma ser uma inflamação, por um bom período da nossa vida, é uma inflamação silenciosa. A inflamação silenciosa, quando de fato você vai perceber, muitas vezes você já está com problema de saúde, você já tem a doença instalada, seja uma tiroidite de Hashimoto, seja uma artrite ou mesmo artrose, seja um problema intestinal, tal como a síndrome do intestino irritável, por exemplo. Você pode ter brain fog, uma dificuldade no processamento mental em decorrência de má saúde intestinal. Inclusive, gente, muitas pessoas que têm o leaky gut
o intestino hiperpermeável, também acabam desenvolvendo o leaky brain, que seria também uma dificuldade da nossa barreira hematoencefálica em filtrar, dificultar, impedir que toxinas entrem no nosso cérebro. Com isto, cheio de toxinas e citocinas inflamatórias no nosso corpo, no nosso organismo, nos nossos vasos sanguíneos, isto tudo vai correr por todo o nosso corpo até chegar no cérebro. E se você tem também este leaky brain, esta dificuldade da tua barreira hematoencefálica em filtrar, né, em impedir que as toxinas entrem, várias toxinas vão entrar no teu cérebro. E com o acúmulo destas toxinas diversas no teu cérebro, você vai começar a inflamar o cérebro, os teus neurônios não vão funcionar adequadamente, você vai ter dificuldade na formação de vários neurotransmissores. Então, gente, o intestino, quando não está saudável, quando a tua microbiota não está em equilíbrio, em eubiose, você apresenta uma série de malefícios à saúde, uma série de disfunções. Disfunções estas que, mais cedo ou mais tarde, irão se expressar com alguma doença. E aí, quando a doença já estiver instalada, já fica mais complicado. Já fica mais difícil de se resolver. Então, gente, inclusive, eu acho muito legal, muito interessante, vocês que estão aqui comigo agora, se perceberem se vocês estão ou não constantemente cansados. Comentem aqui agora, por favor, quem de vocês tem tido cansaço, indisposição, com certa frequência?